Aqui uma pessoa está perguntando como é que nós sentimos que o eu superior está se manifestando através de nós. Como é que nós percebemos que o eu superior está presente, que está fluindo em nós? A uma certa altura nós nos damos conta que aconteceu uma coisa muito importante e que nós não fizemos nada para aquilo acontecer. Nós não tínhamos nem os meios para resolver aquilo, não tínhamos nenhuma forma para fazer com que aquilo acontecesse. Isto em fatos nossos também, fatos internos nossos também. Então, quando nós percebemos que nestas situações decididamente não fomos nós que agimos conscientemente, que algo agiu aí, isto foi este eu superior, isto foi esse eu interno. Então, quando você começa a não precisar mais estar influindo tanto, quando você começa a perceber que as coisas importantes que dependem de você vão acontecendo por si mesmas, isto quer dizer que o seu eu interno está ali agindo. Isso é uma experiência que a gente pode fazer e observar. Então, se nós temos algo importante para resolver, se nós temos algo difícil para fazer e de repente nos damos conta que aquilo foi feito, que aquilo foi como tinha que ser, isto é o eu interno agindo, isto é o eu interno na vida. É uma ação que entra na vida e que não foi feita por nós conscientemente, porque nós não teríamos os meios para fazer aquela ação. Vocês podem observar muito isto, é quando vocês cometem certas coisas e depois vocês se dão conta do que fizeram. Aí não tem como voltar atrás, não tem como fazer de outro jeito, porque aquilo já foi feito. Vocês já tiveram nessa situação. Depois que vocês fizeram, é que vocês se deram conta do que fizeram. E não tem nem meios, nem de fazer aquilo de novo. Tem situações assim. Se o eu superior está presente, mesmo nessas situações, a coisa muda, a coisa se refaz. Quer dizer, a coisa não se cancela, mas a coisa se refaz. A coisa se reconstrói de uma outra maneira. Então, se a uma certa altura você fez algo que rompeu alguma coisa, aquilo está rompido. Mas se o eu superior entrar, ali acontece algo que supre aquilo, que substitui aquilo, que anula, não apaga, mas anula a ação daquilo com uma outra ação, com uma outra coisa que não era esperada, que não estava no programa, que você nem poderia imaginar. Essas coisas acontecem e aí é sinal que o eu interno ou o eu superior já está na vida, já está presente. E outra pessoa está perguntando como podemos compensar o karma que praticamos. Porque muitas vezes nós praticamos uma ação, depois reconhecemos que aquilo não corresponde à nossa consciência, e como é que a gente vai compensar aquilo? Bem, nós podemos compensar através de uma ação contrária, de uma ação oposta. Assim, se alguém matou, pode salvar uma vida. Então aquilo fica relativamente equilibrado. Se alguém roubou, pode depois doar aos que necessitam. Se vingou e depois vê que aquilo não era correto, pode perdoar alguém. Então compensa aquela vingança. E assim por diante. Isso vale também como compensação quando nós ajudamos alguém a não cometer a mesma ação negativa que nós cometemos. Então, se nós cometemos uma ação negativa e vimos depois que aquilo é negativo, podemos encontrar alguém que esteja na iminência de fazer aquela mesma ação. Então, nós podemos ajudar aquela pessoa a não fazê-la. Podemos passar àquela pessoa a nossa experiência
e assim compensar a ação que nós fizemos. Alguns desses pontos estão lá bem claros na hora de crescer interiormente, lá nos 12 trabalhos de Hércules. E aqui uma pessoa está citando alguns trechos de Paul Brunton e alguns trechos de Sri Aurobindo e da Mãe. E ele acha contradição entre esses textos. Cada instrutor manifesta um ângulo da compreensão. Nós podemos compreender uma coisa de vários ângulos, de vários pontos de vista, inclusive de pontos de vista opostos. Vocês podem ver uma coisa de um ângulo, um outro pode ver a mesma coisa do ponto de vista oposto. E parece que é diferente, mas não é. É o ponto de vista que é diferente. E é preciso humildade e neutralidade da nossa parte para nós podermos penetrar o sentido daquilo que esses instrutores disseram, dizendo coisas opostas. Porque eles estão dizendo coisas opostas, mas pode ser que as duas sejam reais. Nós é que temos que ser flexíveis e compreender o oposto. Nós às vezes deparamos com estas coisas para aprender a estar diante daquilo que não compreendemos. Então, se você só lê Paul Brunton, se você está harmonizado com aquela forma de expor certas realidades, então você não tem problemas até o fim. Mas se você lê Paul Brunton e lê a Mãe ao mesmo tempo, então você ali deve aprender a estar diante de certos contrastes. Você tem que ver nos dois o que te serve. Porque tanto ele quanto ela estão dizendo coisas além daquilo que o leitor conhece, certamente. Eles sabem mais do que o leitor. Então, se ele estranha alguma coisa em um deles, deve se trabalhar para ficar diante do incompreensível. Até que um dia ele chegue num plano de consciência que possa ver aquilo por ele mesmo. E aí, quando ele for ver por ele mesmo, não é nem como ele disse e nem como ela disse. E nem como ninguém disse. É outra coisa. Então, esses instrutores que dizem coisas para nós, que ensinam, que deixam escrito, eles assumem o karma da confusão mental que geram em alguns. Assumem este karma a priori. Eles já sabem o que vai acontecer. Então, assumem isto. E nós temos que estar diante destas coisas com muita gratidão, porque se nós entramos em conflito com estas coisas, nunca vamos compreender isso por nós mesmos. Vamos sempre ficar naquela luta, sempre ficar nesse conflito. E claro que se um instrutor diz uma coisa, o outro diz outra, você vai ver aquela coisa de uma terceira forma e aí vai compreendê-los. Aí vai compreendê-los porque vai ver que eles estavam em outra posição, que estavam em outro nível de consciência e tinham mesmo que ver aquilo diferente e expor diferente. A experiência tem demonstrado é que um instrutor não deve se ocupar do que o outro faz. Isto seria o mais dentro da lei. Isto é, se um não se ocupasse com aquilo que o outro faz, se um não se referisse ao outro, se um não ficasse usando o que o outro diz para provar outra coisa, se evitaria uma parte desses conflitos mentais. Mas nós não podemos também julgar esses instrutores e não sabemos por que Paul Brunton fez alguns comentários sobre a Mãe e por que ela respondeu. E quem fica diante destas coisas pode estar aprendendo a ficar diante disto, se trabalhando e continuando na sua trajetória e procurando chegar aonde ele tem que chegar. E aqui uma pessoa diz que ela
muitas vezes fica muito deprimida por motivos emocionais e como ela pode superar isto? Bem, você pode fazer um trabalho indireto, sem estar pontualizando muito esta depressão, mas fazer um trabalho indireto. Por exemplo, pegue uma biografia de Padre Pio para você ler. Tem uma que são trechos de cartas dele para pessoas que ele conhecia, que necessitavam de ajuda espiritual. Então é um livro que pode servir em muitos casos. Depois a outra biografia dele, que são crônicas do que se passava. Ela pode, pelo índice, escolher qual é o que mais diz respeito a ela. E ela vai lendo sobre Padre Pio e esquece desta depressão. Que significa não ser velho? Olhe, ser velho ou ser moço não é questão de idade, não. Nem de físico e nem de estado físico. Você pode ter 120 anos, ter um corpo físico decrépito e não ser velho. Ser velho não tem nada a ver com isso. Ser velho é outra coisa. Enquanto nós estamos nos trabalhando e nos elevando em consciência, enquanto nós estamos ampliando a nossa consciência, enquanto estamos nos trabalhando, enfim, nós não somos velhos. Nós não somos velhos. Nós estamos vivos. E a idade física não é o que é importante nestas coisas. E o que significa não ser jovem? Porque para esta pessoa tem gente que não é aceita porque é considerado velho. E outro não é aceito porque é considerado jovem demais, então não sabe nada. Então o mundo é assim. E nós temos que sair destas coisas, sair desses preconceitos, sair desses conceitos, porque isso não tem nada realmente a ver com a realidade. Então, nós não somos velhos enquanto estamos nos trabalhando. O físico, a idade, isso não tem nada a ver com velhice. Isso é outra coisa, isso é um problema físico, problema de outro tipo, mas não é velhice. Então, se nós estamos nos trabalhando, se nós estamos ampliando a nossa consciência, nós estamos plenamente vivos. Não se fala em idade nisto. É quando nós somos conscientes da nossa experiência anterior, isto é, quando nós começamos a nos valer da nossa experiência, da experiência que fizemos em vidas passadas ou experiências nessa vida, quando nós começamos a nos valer desta experiência conscientemente, é aí que nós não somos mais jovens, que nós vamos nos tornando adultos. Pode ter uma pessoa com essas idades assim que consideram avançadas e ser muito jovem, ser muito inexperiente, porque ela não usa os conhecimentos dela. Então, quando nós somos conscientes da nossa experiência, quando estamos já no controle das coisas que nós sabemos e aplicamos bem conscientemente, aí é que nós deixamos de ser jovem. Aí é que nós vamos ficando adultos. Então tem gente de muita idade que ainda não é adulto, porque não usa toda a experiência das vidas anteriores que ele fez e não usa corretamente a experiência que ele já tem. Então isso é um jovem. É uma pessoa que não é adulta. Então, a idade não é física. A idade é a idade da experiência. A experiência que o indivíduo tem é isto que dá a idade dele. É nisto que ele é mais jovem ou que ele é mais antigo. Aquele que usa essa experiência, aquele que não se considera velho nem novo por causa do corpo, ou por causa de há quantos anos ele está encarnado, que é uma infantilidade, né? Então, aquele que usa a sua experiência e vive de acordo com a sua experiência, segundo a experiência dele, aquela é a idade dele. Então ele pode ter uma experiência de um adulto, como ele pode ter uma experiência já de um ancião. Ele pode já ter feito uma experiência de uma pessoa muito velha. Aquilo que é a idade dele. E esse
não está coligado com o tempo que passa. Este ser experiente, este ser que não é jovem, que é um verdadeiro velho, este ser nem vê o tempo passar, não fica atento a isto, porque a vida dele é esta experiência contínua e este reconhecer da experiência e essa aplicação da experiência. Isso não tem nada a ver com o tempo que está passando. Esses que têm esta experiência e que, portanto, não são mais crianças, não são mais jovens, têm uma alma já mais experimentada, uma alma já vivida, que já fez a síntese das encarnações passadas, este não só tem esta característica de que não está preocupado com os anos que passam, como também ele considera o passado como algo que já deu muitos frutos para ele, já produziu muitos frutos, já lhe deu muita experiência. Então ele é grato a este passado. Não pensa no passado no sentido do que aconteceu. Uma pessoa madura, uma pessoa que não é jovem, ele vê o passado como frutos positivos que aconteceram. Ele vê o passado como um repositório de coisas positivas que ficaram armazenadas, que ficaram gravadas no passado em geral, sem se preocupar com detalhes do passado, porque foi no passado que nós aprendemos certas coisas. Então, quando se pensa no passado, se pensa nessa escola pela qual a gente já passou. É muito diferente da psicologia de quem fica olhando idade física. E o futuro, para um indivíduo assim, não é algo que lhe dê medo, nem que lhe faça criar expectativas, nem que ele espere alguma coisa do futuro, no sentido que todo mundo espera. Mas ele tem o futuro como algo que vai lhe trazer uma liberdade espiritual maior. Ele vê o futuro como um período, uma etapa que vai lhe trazer mais conhecimento, vai lhe trazer mais liberdade, ele vai ficando mais libertado daquilo do qual ele ainda não está liberto. Então, assim que ele vê o futuro. Então, não fica pensando no futuro como todo mundo pensa. Eu vejo, olha, no futuro eu vou estar muito mais liberto do que eu estou agora. Isto é um outro futuro que se aproxima, compreende? Não é o futuro de todos. Isto é outro futuro. Eu estou olhando para frente para dizer, bom, lá, quando isto chegar, o meu espírito estará mais livre. Eu estarei mais livre para fazer a vida do espírito. Então, este passado e este futuro, para quem não é jovem, isto é mais ou menos assim. Não tem muito a ver com o tempo, não, com o tempo que está passando. E há pessoas que são assim. Há pessoas que têm isto muito claro no interior delas e que podem se unir com isso e se libertar de muitas coisas e podem ter até mais saúde depois disso, podem ter até mais disposição, pode mudar completamente até seu ritmo se começa a ver as coisas assim. Porque as pessoas têm umas coisas muito estranhas, sabe? Olha, eu já estou chegando nesta idade, agora não posso mais voltar atrás, e o que eu faço nesta idade? São coisas de realmente de gente muito jovem. Agora, aqui tem umas receitas para a gente se manter jovem. Aqueles que quiserem. Tem umas receitas que são algumas renúncias, as quais a gente deve fazer. Isto é bem simples, sabe? Bem compreensível. E é mesmo receita passada pela hierarquia. Porque você não pode controlar o seu corpo rejuvenescer, não é? A sua alma rejuvenescer, isso você não pode. Mas você pode se manter muito bem se você renunciar a certas coisas. E depois vamos ver como seu corpo vai ficar ou como sua vida vai ficar. A primeira coisa
é a gente não estar encaixado em nenhuma nacionalidade. Embora todos nós tenhamos uma nacionalidade de fato, né? Porque todos nós encarnamos em algum lugar, isso deve ser uma coisa só para estar ali no papel, mas a gente não deve se considerar de nacionalidade alguma. Embora a gente tenha vindo à luz num determinado país, nós temos que reconhecer isto, porque isso às vezes não pode ser esquecido, porque em todo lugar a gente tem que escrever onde nasceu. Então, esquecer completamente não pode. Mas nós não temos que ter ligação nenhuma com isto. Nenhuma. Nós não temos que ter nacionalidade na nossa consciência. Isto tem muita repercussão, sabe, no ser. Muita repercussão. Isto não quer dizer que você não sirva, não trabalhe, não esteja harmonizado com o país, com a nação onde você encarnou. Não tem nada a ver com isto. Você pode ser um ótimo cidadão e não se considerar em nenhuma nacionalidade. Isto é possível. Nós temos que chegar a estas coisas para não irmos ficando decrépitos e não irmos entrando no ritmo e no jeito e na psicologia desta massa humana de cada país, de cada nação, que tem a sua psicologia especial. Imagina um que se considera argentino, outro que se considera brasileiro, outro que se considera não sei o quê. Imagina que carga que ele assume. Ele assume aquela psicologia daquela massa, aquela massa limitada naquelas fronteiras, naqueles costumes, naqueles hábitos, naquelas raças. É uma prisão isto tudo para quem quer ser renovado. Então, a nacionalidade é uma coisa que não existe para quem está numa certa abertura. E a outra coisa, que também vai muito em contrário a tudo que se diz e faz e pensa, é a especialização em algum trabalho. Isto aqui é uma coisa que envelhece o indivíduo, é a coisa que põe o indivíduo no rol dos velhos. O velho aqui tem um sentido diferente daquele que nós estávamos falando antes, mas você entra no rol dos velhos se você acha que você é especialista em alguma coisa. Isto é o caminho da velhice. Embora a gente tenha um certo conhecimento em algum ramo, em alguma coisa, a gente pode conhecer mais uma coisa do que outra. Mas nunca diga que você é um especialista naquilo e que você não conhece o resto. Não entre nesta limitação. E se você conhece certas coisas mais do que outras, isto é muito bom porque você vai aplicar isto. Você vai aplicar essa experiência. Mas nunca se julgue um especialista naquilo, porque isto fecha você para todas as outras coisas que você não sabe. E não se trata de você saber uma coisa só. Não se trata de você ter possibilidade de realizar só numa direção as coisas. Enfim, de ter uma especialização. Isto é uma aberração deste mundo. Quanto mais você souber de cada coisa, tanto melhor. Diferente é você se considerar um especialista naquilo. Porque aí você nega que você pode saber todo o resto. E quanto mais nós soubermos, quanto mais coisas nós soubermos desenvolver e fazer, mais nós nos sentimos livres e jovens. Isto precisa estar muito bem compreendido. Precisa ter uma compreensão a respeito destas coisas, para isto começar a fluir. E para a gente não ficar velho, atado a um conceito, a uma coisa. E você quer ajudar aqui? Não, eu não posso, eu não sei fazer isso, minha especialidade é outra. Perdeu a oportunidade de se abrir, perdeu a oportunidade de ficar arejado, perdeu a oportunidade de colaborar lá numa coisa que ele nunca colaborou, de fazer uma nova experiência, ou de ajudar ali onde não tem naquele momento alguém que ajude. Então, a jovialidade não está nestas coisas todas. Repito, isto aqui foi enumerado pela hierarquia, isto não é criação minha. A outra coisa é o parentesco sanguíneo. Parentesco sanguíneo é uma coisa que existe. Isso tem que ser abstraído da pessoa que está neste movimento, neste crescimento e nesta ascensão.
Porque o que existe realmente é uma correspondência espiritual entre as pessoas. E que pode não ter nada a ver com parentesco sanguíneo, como pode ter. Então, o parentesco sanguíneo não é nenhuma garantia de correspondência espiritual. Agora, a correspondência espiritual, isto é muito mais além do parentesco sanguíneo. Isto é uma união, isto é uma harmonia muito mais ampla do que a coisa física, familiar, no sentido que se armou aqui nesta terra por necessidade. Porque se não fosse isto, quem sabe nesta humanidade estaria. Mas quando se chega num certo ponto, quando se chega num certo nível de abertura para coisas mais amplas, parentesco sanguíneo é uma coisa a ser admitida, mas não considerada. Não considerada porque aquilo não quer dizer absolutamente nada diante do relacionamento que se pode criar, da colaboração diante da união, da unidade. Isso não tem nada a ver com parentesco sanguíneo. Pode ter, em um caso ou outro, mas isto é um tipo de ligação que a gente tem que, na consciência, renunciar a ela. Na consciência, não considerar. Que é para você poder ter uma união com o indivíduo em um outro nível, que não é baseada neste sistema reprodutivo que existe aqui na superfície da Terra. Então, este parentesco sanguíneo atrapalha muito esta ampliação desta família universal. Embora nós tenhamos que respeitar todos esses esquemas, teremos que aprender a lidar com isto, de forma que isso seja harmonioso, que isto seja evolutivo, tudo isto. Mas, no fundo, não considerar estas coisas como reais. Isto é uma das cláusulas para nós nos mantermos jovens. Depois, nós nos dedicarmos realmente não a uma evolução imediata, restrita, pequena, porque nós estamos envolvidos com certas tarefas, estamos encarregados de certas tarefas. Mas o que está lúcido espiritualmente está se dedicando à evolução em geral. Embora ele esteja numa tarefa específica, ele está se dedicando, olha, nem à evolução deste mundo. Ele está se dedicando à evolução dos mundos naquela tarefa. Então, aquilo deve estar inserido num processo evolutivo, aquilo está dentro de leis evolutivas, mas são mundos que estão evoluindo. Nós podemos estar fazendo esse trabalho aqui, agora, e nós vamos ficar velhinhos rapidamente se ficarmos pensando na nossa evolução, na sua, na dele, na evolução do grupo. Isso você vai ficar decrépito logo. Você está trabalhando pela evolução dos mundos, você está trabalhando pela evolução do universo, a evolução do todo. Embora parece que você está fazendo uma coisa muito pequena, mas não está não. Depende da sua visão daquilo. Então, se você fica fazendo as coisas, pensando na evolução daquilo, você vê que não vale a pena, e não vale mesmo, porque você está no foco errado. Você não está fazendo uma coisa para que esta coisa seja bem, você não está fazendo uma coisa porque você precisa evoluir, porque o outro precisa ser curado. Isso é muito pequeno para seres mais amadurecidos. Você está fazendo uma coisa para a evolução do todo, você está fazendo uma coisa em função do todo. Aí o que quer que aconteça como retorno, o que quer que aconteça como resultado, você não estava fazendo para aquele resultado. A sua ação, o seu trabalho, a sua intenção não estava limitada àquilo. Então, se você está hoje aparentemente trabalhando para um grupo, não como nós, estamos toda hora trabalhando para um grupo. Aparentemente nós estamos trabalhando para um grupo, a sua consciência não deve estar aí. Você está trabalhando para o todo. Aquele grupo
corresponda ou não corresponda, faça ou não faça, isso tudo não te atinge, porque você aparentemente está naquela tarefa assim de uma forma específica, mas você não está trabalhando para aquilo. Você está trabalhando para os mundos todos, você está trabalhando para o universo, ou você está trabalhando para Deus. Então, isto é muito importante para nós não envelhecermos, não ficarmos aí rançosos. Bom, e o último item é a gente nunca ser fanático e nunca ser cético. Esses que dizem, eu vou fazer a todo custo, sou fanático, isto aí é jovem, num certo sentido. E o outro que diz, não, eu não vou fazer porque isso não vai dar certo, eu não vou fazer porque isso não vai adiantar, eu não vou fazer porque eu não sou capaz, eu não sei se isso é mesmo. Isto também é o outro extremo. Então teria que não ficar nem de um lado e nem do outro. Mas a gente está apoiando as transformações, aquelas transformações que estão trazendo evolução. Então é aquilo que a gente está apoiando. E não precisa ser cético e nem precisa ser muito animado. Não precisa ser nem animado e nem cético. Você tem que estar apoiando naturalmente, simplesmente, fielmente aquilo que é transformativo, evolutivo. Não precisa fanatismo e nem deixar de acreditar que aquilo vai acontecer. Nem uma coisa nem outra. Simplesmente apoiando, colaborando nessas transformações e prossiga e vá em frente. Viram as receitas para a gente não ficar caduco? Isto influencia no tudo. Isto não tem nada a ver com a idade. Pode ter um ser de 20 e poucos anos caduco, porque está numa linha completamente cega e humana e personalista. E outro que pode ser até muito mais jovem ou muito mais idoso e que seja muito renovado nisto e que esteja muito vivo. Então, nós teríamos que renunciar a uma série de coisas que dão trabalho para a gente ficar livre delas. Dão trabalho. Enviaram aqui um lembrete considerando a mensagem de uma civilização anterior, que é um estudo que vocês conhecem e que está no livro de Mistritlan e que está no livro Niskalkati. A mensagem desse escrito é que nós não deveríamos colocar o desenvolvimento tecnológico acima do desenvolvimento da consciência. Quer dizer, é a consciência que deve desenvolver, é a consciência que deve se ampliar, para depois você, com uma consciência ampliada, com uma consciência elevada, ir aperfeiçoando a tecnologia, porque isto pode realmente ajudar muito. Uma tecnologia mais avançada pode ajudar muito. Nós temos visto isto ultimamente. Se não estivesse disponível para nós aqui uma certa tecnologia de computadores, nós não teríamos impresso tantas coisas como imprimimos. Então a tecnologia é importante, mas nós não estamos atrás do computador mais avançado. Os computadores que nós temos estão bem, estão correspondendo ao nosso nível de consciência. Então, é importante que a nossa consciência prossiga sendo trabalhada e aí virão computadores que facilitarão mais o trabalho, que sejam mais avançados. Agora, se nós quisermos uma tecnologia mais avançada do que a nossa consciência, do que aquilo que nós somos capazes de usar, isto é uma aberração. É isto que diz nesta mensagem. E todas as vezes que o homem coloca a tecnologia, os recursos materiais acima do seu desenvolvimento de consciência, a humanidade
termina um ciclo. Aquela humanidade tende a desaparecer e a surgir outra. Porque ela vai aprendendo a não ser aprendiz de feiticeiro, ela vai aprendendo e se autodestruindo, como aquela civilização anterior mostrou para a gente. Então, esse desenvolvimento da consciência é que vem em primeiro lugar. E depois as coisas técnicas, as coisas tecnológicas vão acompanhando aquilo. Isto tem que ser muito equilibrado, mas a nossa atenção para não entrarmos naqueles erros das civilizações passadas, nós estamos falando para grupos pequenos, né? Estamos falando para indivíduos, porque a humanidade não pensa assim. Embora saibamos que uma tecnologia que nos ajude a contatar os irmãos do espaço seja muito bem-vinda. Mas esta tecnologia ou esta possibilidade vai acontecer e vai chegar fisicamente quando a nossa consciência estiver preparada. Como é que nós podemos fazer um foguete para ir a Marte se nós não estamos preparados para reconhecer que existe seres em Marte? Se nós nem sabemos isto, se a nossa consciência não está preparada, a nossa consciência não sabe com o que está tratando, então como pode estar procurando uma tecnologia para chegar lá? Então isto vai terminar num desequilíbrio, como sempre terminou. Segundo disse aquela mensagem, está nos alertando para isso. Então, é muito importante que a gente esteja conectado com isto, não recusando a tecnologia, não é isso que se está falando, e nem a técnica, e nem os recursos materiais mais avançados. Mas a nossa consciência deve estar preparada para ter aquilo. Senão é como a pessoa que tem muito dinheiro e não tem preparo para ter dinheiro. Ela não está preparada para ter coisas demais. Ou a pessoa que é muito pobre e não tem preparo para ser pobre. Ela não está preparada para ser pobre. Então, esse desequilíbrio é que nós teríamos que evitar. Isto tudo é um desenvolvimento daquela mensagem de uma civilização anterior. Agora, você quando entra em certos ramos tecnológicos, você começa a mexer com átomos. E quando você mexe com um átomo, você cria um karma que para você é desconhecido, é inimaginável. Porque aquele átomo tem a sua trajetória. Aquele átomo tem a sua luz dentro. E você pode se comunicar com aquele átomo, você pode estar colaborando com aquele átomo de outro jeito. Não ali a força, materialmente, você liberando as coisas dos átomos. Isto se paga. Isto se vai pagar caro neste planeta. Sempre foi assim. É isto que esta mensagem de Mistritlan nos lembra. Porque, embora isto não vá influir muito, porque a maioria não está nem pensando nisto, isto tem que ser real para alguém, para um grupo, porque isto é uma semente. E é sobre sementes assim que vai ser construída a nova civilização. Encarnar a nova humanidade com sementes assim que as coisas vão acontecendo de outra forma. Porque a uma certa altura, quando este planeta passar por uma certa iniciação, o planeta passar por uma expansão de consciência, tudo isto que parece fantasia vai acontecer. A humanidade vai ser outra, a vida vai ser outra. Aqui, com respeito a isto, o grupo está perguntando como nos comunicaríamos com Niskalka e com a Nuteia, que são duas coisas que dizem respeito a este equilíbrio a ser encontrado não para civilizações futuras. Porque tanto o Niskalkati quanto a Nuteia trabalham muito para que isto tudo não se desintegre. Esta base suprafísica, não, esta base Niskalkati, que prepara os nossos corpos sutis para eventualmente serem retirados dos planos onde pode se dar um holocausto, porque estão mexendo com coisas nucleares que eles não sabem
o que significa. Então, esta base de Niskalkati, esta base está pronta, preparada para recolher os corpos sutis a qualquer momento e para preparar os nossos átomos permanentes. Porque se o corpo físico aqui passa por um processo de desintegração, cabe a Niskalkati manter o átomo permanente deste corpo físico intacto. Então, nós podemos passar por uma experiência nuclear. Então, aparentemente, ficamos destruídos. Não, não ficamos. O que ficou destruído foi o nosso corpo. O que ficou destruído foi a nossa aparência, a nossa forma externa. Mas o nosso átomo permanente ficou íntegro. Foi retirado em tempo, levado para outro plano, tratado e está lá disponível para quando o nosso espírito ou a nossa alma precisarem refazer outro corpo. Percebe a importância de uma base destas, suprafísica? Porque estas armas que os terrestres de superfície estão descobrindo, estas armas, elas poderiam realmente destruir um indivíduo. Mas na realidade, podem destruir só o corpo, ou só os corpos, porque os átomos permanentes desses corpos são recolhidos por Niskalkati e são guardados por Niskalkati e ficam lá aguardando a formação de um novo corpo para estes seres. E o grupo está perguntando qual é o nosso relacionamento com Niskalkati. Como podemos fazer para ter um relacionamento com Niskalkati efetivo e entrar mesmo em colaboração com esse trabalho? Não existe uma fórmula conhecida aqui externamente e conscientemente. A chave é você entrar no sono, é quando você for dormir, você entrar no sono harmoniosamente. Harmoniosamente, sem expectativas e sem você estar produzindo sonos artificiais, sonos humanos. Deixe seu sono livre. Dedique aquelas horas de sono, dedique a noite que você dorme, ou as horas que você dorme, entregue isto ao seu eu superior. Porque é durante o sono que o nosso relacionamento com Niskalkati se desenvolve atualmente. E é durante o nosso sono que estas bases suprafísicas trabalham os nossos corpos, ou trabalham o nosso átomo permanente. E à medida que nós respeitamos este sono, à medida que nós entramos no sono como se estivéssemos realmente entrando num trabalho, como se estivéssemos realmente entrando num processo de vida, aí é que se vai começando a despertar para o trabalho de Niskalkati, que é muito forte conosco durante o sono. Agora, a Nuteia, que é outro centro planetário, em contato conosco para efeito dessa transição planetária, para efeito desses acontecimentos que estão pendentes, para o relacionamento com isto, nós teríamos que realmente amar a energia sagrada, amar aquela energia mais elevada que nós podemos conceber. Aqui é que está o nosso contato com a Nuteia. Porque a Nuteia é um verdadeiro celeiro de revelações. A Nuteia é como uma espécie de arquivo para toda a sabedoria disponível para a humanidade. Então, para você estar em contato com isto, em contato com este centro, você teria que realmente amar a energia como coisa sagrada e não ficar considerando a energia só nos seus aspectos intermediários ou nos seus aspectos materiais, mas considerar realmente a energia como uma coisa sagrada. Embora a energia sagrada em nós
só esteja fluindo e funcionando quando ela vem da nossa mônada, quando ela vem de muito alto, mas vem do nosso próprio ser, dos nossos próprios níveis superiores. E a Nuteia nos prepara para isso. A Nuteia nos leva a isto. A Nuteia cuida de nós para que a gente tenha acesso a este lado sagrado da energia. E para isso nós temos que ter amor por tudo que é sagrado. E não considerarmos o que é sagrado coisas secundárias, coisas para as horas vagas. Porque esta energia sagrada, este lado sagrado da energia, é isto que nos leva a um contato mais fluente e mais direto com a Nuteia. Agora, a experiência de cada um, o caminho de cada um para estas coisas, isto é muito individual, é muito pessoal. Isto são coisas gerais que se fala, mas depois cada um vai encontrando dentro disso o seu caminho, a sua forma de viver estas coisas e de experimentar estas coisas e de desenvolver estas coisas também. Tanto Niskalkati quanto a Nuteia, o primeiro uma base e o outro o centro intraterreno, são muito importantes para esta conjuntura de grupos que vocês formam, como rede de serviço, como saúde e cura e como ação imediata. Niskalkati, a Nuteia e Mistritlan são muito fundamentais para o trabalho de vocês, para o trabalho conjunto, o trabalho desses três grupos unidos. A proposta não é estarmos traçando limites, né, entre um grupo e outro. A proposta é vocês irem se integrando e formarem um trabalho só. E Mistritlan, Niskalkati e Segredos Desvelados, onde se encontra as notícias sobre a Nuteia, isto pode ser para vocês textos muito sugestivos e muito indicativos. Assim vocês vão formando uma consciência, vocês vão ampliando a consciência em vários setores, em vários sentidos, e aí a técnica de vocês curarem, de vocês servirem, a técnica de vocês acudirem, aí vai se aperfeiçoando. Mas a consciência de vocês vai se ampliando, a consciência de vocês vai crescendo. E aqueles três textos são muito adequados para o momento evolutivo que vocês estão vivendo agora como grupos unidos.